gente, eu sou Ângela Nascimento e eu estou aqui para contribuir com vocês nesse aprendizado, nesse curso técnico em biblioteca, coisa nova, mas necessária, nova enquanto profissão, profissionalização no nível médio, mas é uma profissão antiga, antes de Cristo. Então a biblioteca sempre existiu como um centro do conhecimento. Vocês serão técnicos em biblioteca. E a gente vai começar a discutir algumas questões que parece que não tem nada a ver, mas tem. A gente vai trabalhar com uma disciplina que tem um nome bem grande: documentação, políticas e rotinas administrativas. É grande, mas a gente vai resumir isso em gestão de arquivos e documentos. Nessa disciplina, a gente tem duas competências. A primeira competência é para conhecer as normas aplicáveis nos sistemas de arquivo. E a segunda competência é executar as políticas, que na realidade são as rotinas. A política aqui é no sentido da rotina. O que eu devo fazer para trabalhar com arquivo numa biblioteca? Posto isso, eu acho que era bom vocês saberem o que é que eu sou, não é? Sou professora, sou graduada em História, sou especialista em arquivos e tenho mestrado em Ciência da Informação. Apaixonada pelo que faço. E não importa onde esteja essa informação, no livro, no CD, num caderno, num documento, numa caverna, eu vou explicar isso lá atrás. Lá na frente eu vou explicar isso. A informação é o que conta, não importa em que suporte. E vocês vão trabalhar basicamente com suporte bibliográfico, mas vão trabalhar também com documentos digitais. Então, vamos lá começar a nossa brincadeira. Eu vou mostrar aqui para dizer que em qualquer área do conhecimento a gente trata da informação. Qualquer área do conhecimento. Pode ser um mecânico de automóveis, pode ser um cientista no laboratório nuclear, pode ser um jogador de futebol, pode ser uma modelo, pode ser, enfim, qualquer área do conhecimento. A gente trata da informação e a informação pode estar em qualquer suporte. Dito isto, eu quero dizer que as instituições públicas ou privadas, elas produzem documentos. Uma biblioteca, sendo ela pública ou privada, ela produz documento. O documento fim, que é os livros que a gente vai atender o nosso cliente, o nosso usuário, e os documentos que ela produz para o dia a dia dela. Por exemplo, para comprar um livro eu preciso fazer uma cotação, eu gero documentos. Para registrar um usuário, eu gero documentos. Percebeu? A biblioteca também gera arquivos que necessariamente não são apenas os livros. Aí, essa disciplina, ela é integrante dessa matriz curricular. Vocês podem achar estranho. Documentação, política, o que é que tem a ver com a biblioteca? Tudo. Nada. Quase tudo. Não se enlouqueça, eu vou explicar. Esse curso é regularmente registrado, né, na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e quem formar, né, quem concluir o curso, ele vai ter um certificado de alcance nacional. Portanto, o que a gente vai ver aqui, você vai usar em qualquer lugar do Brasil. Acredito também com o Mercosul por conta do acordo que o Brasil tem, não é? A gente preparou um material para vocês, né, um caderno, que todas as disciplinas têm um caderno e vocês vão assim estudar, vocês precisam estudar, vai ter alguns exercícios e tem algumas dicas para você buscar em sites e fazer umas pesquisas por conta própria. Não esqueçam que um aluno, ele aprende quando ele troca, né? Ele não fica só naquela que o professor manda, não. O bom aluno é aquele que vai atrás. E aí, eu quero dizer para vocês que a biblioteca, onde vocês vão atuar no futuro, eu espero, ela é formada de documentos oriundos de suas atividades administrativas. Por exemplo, se trabalhar 10 pessoas na biblioteca, essas pessoas têm um negócio de uma frequência. Se for uma biblioteca pública, se for uma privada, eu acho que também tem, mas enfim. Se for uma biblioteca que tem autonomia administrativa e financeira, ela pode dizer assim: meus clientes, meus usuários querem determinados tipos de leitura que eu preciso comprar porque eu não tenho no meu acervo. Então, ela vai gerar um processo de compras, ela vai gerar documentos. E aí, quando esses livros chegam, ela vai tombar esses livros para poder fazer parte do acervo. E daí,
ela vai gerar outros tipos de documentos que podem ser digitais, se ela for automatizada, e podem ser analógicos, na forma de fichas, de documentos que vai ser gerado. E aí, esses documentos que ela gera, é um documento que a gente chama de primário. Por que primário? Porque o documento, ele é gerado por conta de uma ação, por conta de uma atividade, ok? Agora, a biblioteca também tem no seu acervo os documentos secundários, que são aqueles que o usuário vem buscar, que são os livros. Também pode ter vídeos, também pode ter DVD, também pode ter fita cassete, enfim. Uma biblioteca, necessariamente, ela não tem só livros, ela tem outros tipos de acervo. E aí, esses são os documentos secundários. Por que secundário? Porque ele foi gerado, alguém escreveu, alguém preparou, alguém criou e transformou aquilo no produto final, que é o que o usuário vai buscar para trabalhar. No caderno da gente, a gente coloca as definições desse título da nossa disciplina, que é documentação, políticas e rotinas administrativas. Eu acho que é muito importante vocês entenderem isso. Agora, eu quero dizer que a documentação, as políticas, as rotinas, ela existe no arquivo, no museu, na biblioteca, no centro de documentação. Lá no caderno também a gente tem um quadro comparativo e que vocês vão poder ver as especificidades de cada uma, não é? Para a gente entender que conhecer as normas aplicáveis ao sistema de arquivo, é preciso entender o que é arquivo e o que é sistema, não é? O que seria arquivo para vocês? Seria um móvel? Seria um prédio? Seria o arquivo do meu computador? Seria o quê? Vocês vão ver isso ao longo do estudo que vocês fizerem. E sistema é tudo aquilo que a gente organiza para que o produto final seja menos caro, seja rápido a sua recuperação. Um sistema é a formação de um processo de gestão em que todos os passos daquela atividade estejam devidamente explicados, não é? E as normas é para que o funcionamento seja bom para todo mundo. Por exemplo, numa biblioteca, as pessoas tomam emprestado um livro, ele tem um prazo para devolver. Todo mundo tem que cumprir aquele prazo, porque se são 15 dias e eu passo 16, eu tenho que pagar uma taxa, né? Eu não posso simplesmente ficar, porque alguém pode precisar. Então, são normas que têm que ser aplicadas às bibliotecas e aos arquivos. E o que é o arquivo para a questão científica? Porque existe uma ciência chamada arquivologia. Assim como existe a biblioteconomia, a museologia, existe a arquivologia. E para arquivo, aí tem esse slide que você vai ver bem direitinho e que está lá no caderno de vocês, que é um conjunto de documentos organicamente acumulados, produzidos e recebidos. Por que organicamente? Porque para cada ação, para cada atividade que eu exerço na minha instituição pública ou privada, eu gero um documento ou não. Aí, os arquivos, eles têm entidades mantenedoras. O arquivo público, ele pode ser da esfera federal, que aí ele pode ser judiciário, executivo, legislativo. Da esfera estadual, também judiciário, executivo, legislativo. Da esfera municipal, executivo e legislativo. E por que não judiciário? Porque o judiciário é de instância estadual e federal. E quanto aos poderes, ele pode ser os três, que nós temos o judiciário, o executivo e o legislativo. Esses aí formam a esfera dos arquivos públicos. Também, como entidade mantenedora, a gente tem os institucionais. Por exemplo, os arquivos de uma escola, de uma universidade, o arquivo de uma igreja, qualquer seita, arquivo de associação, de clube, todos são arquivos institucionais. Os arquivos comerciais, bancos, empresas, companhias, esses são os arquivos comerciais. E os arquivos familiar ou pessoal, por exemplo, o arquivo de Oscar Niemeyer, que há pouco tempo ele morreu, ou Dom Helder Câmara. Eu fiquei pensando nele e olhei para cima, não tem nada a ver, mas vamos embora. Dentro dos arquivos, que é diferente da biblioteconomia, vocês vão ver isso quando vocês estudarem, existe uma coisa chamada teoria das 3 idades. Aí tem o ciclo vital. Quando eu produzo um documento, ele pode durar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos.
Ele pode durar 100 anos, ele pode acabar na primeira semana. Então, a gente tem os arquivos correntes, que é aquele arquivo que eu todo dia estou precisando dele. Por exemplo, se eu empresto na minha biblioteca um livro a um aluno, até esse aluno devolver esse arquivo, para mim ele é corrente. Esse livro, ele é corrente, porque ele não devolveu ainda, eu não fechei o ciclo. Então, eu tenho que estar com esse negócio junto. Mas ele pode ser intermediário, ou seja, no final do mês eu quero saber quantos livros eu emprestei daquela disciplina. Então, eu somo aquele documento, ele é intermediário. E ele poderá ser permanente, ou seja, quando eu trabalhava na biblioteca, Dom Helder Câmara visitava lá. Então, são documentos históricos, a fichinha que Dom Helder usava. Então, isso é um documento histórico permanente. Normalmente, a gente não vai destruir um documento desse, a gente vai reproduzir e para dizer, nessa biblioteca foi frequentada por uma pessoa ilustre. Então, a gente tem o arquivo corrente, o arquivo intermediário e o arquivo permanente. Tem documento que ele já é produzido para ser permanente. Tem documento que precisa passar por essas fases. Essa é a teoria das 3 idades. Aí a gente vai falar um pouco de sistema. Lembra que a gente fala de sistema lá na frente? Então, vamos trabalhar na perspectiva de um arquivo municipal. Ele tem um arquivo central. O gabinete do prefeito, a Secretaria de Educação e a Fundação de Cultura. Esses são arquivos setoriais. Mas ele tem os arquivos subsetoriais, que no gabinete do prefeito tem uma assessoria jurídica, tem uma assessoria técnica, numa Secretaria de Educação tem a diretoria A, tem a diretoria B, numa Fundação de Cultura tem uma biblioteca e tem um museu. Esses são os arquivos subsetoriais. Portanto, um arquivo ele tem sistema. Às vezes os documentos ficam comigo, que é o corrente, mas determinada idade eu mando ele para o arquivo central, que ele é intermediário, e depois de uma avaliação que os profissionais da área de arquivos, eles vão definir se eliminam ou se eles colocam como arquivo histórico. Agora, os arquivos também têm natureza especial. Especial por conta do suporte, tá, gente? É apenas isso, porque a nomenclatura ainda não achou uma palavra mais adequada. Então, a maioria dos documentos textuais é registrado na celulose, em papel, não é? Por exemplo, esse documento aqui é um documento iconográfico, é um óleo sobre tela de Cícero Dias. Cícero Dias, ele nasceu em Escada, ele é pernambucano. Isso é um documento que não é textual, mas ele é registrado no papel e é iconográfico. Aí eu tenho um documento fonográfico. Vocês não lembram disso não, né? Bolacha, tá na moda de novo. Ó, fita cassete. Ó, um DVD aqui de Ana Vasconcelos, que vai ser homenageado agora no Carnaval de Pernambuco. Um iPad. Então, isso são documentos fonográficos, que é aquele que o registro está no áudio. Certo? Aí a gente tem um fotográfico, uma fotografia antiga e várias fotografias. São documentos fotográficos, que também é documento para arquivo, mas também pode ser documento para uma biblioteca, mas também pode ser documento para um museu, percebeu? E no centro de documentação também. Temos cinematográficos, que são uma fita de rolo, não é? E os cartográficos, que são os mapas, também em papel, mas pode ser em um outro suporte. Então, veja, os arquivos, eles têm vários tipos de suporte. E para cada um desses existe um tempo de guarda e de acondicionamento, que lá no nosso caderno a gente tem os prazos de guarda, etc. Tá bom? Esse é um documento cartográfico. E os especializados, que são os documentos de engenharia ou documentos médicos, hospitalares, arquivos hospitalares. Por que especializado? Porque daquela área, fim. Se fosse um documento de jornal, seria arquivo de imprensa. Se fosse documento de uma igreja, seria institucional, mas seria um documento religioso. Percebeu? Parece complicado, mas não é. Se vocês lerem direitinho lá o nosso caderno, vocês não vão ter dúvida. E se vocês tiverem dúvidas, a gente está aqui mesmo para ajudar. Agora, a gente falou em arquivo, falou em suporte, falou em teoria, mas existe uma coisa que é basilar, que é a legislação. Arquivo trabalha com legislação. E no Brasil existe o Conselho Nacional de Arquivos, é quem dá as diretrizes nacionais para a guarda, tempo, como acondicionar, como digitalizar, como preservar digitalmente.
é o CONAR, que ele é vinculado ao Arquivo Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça. Ali vocês estão vendo a legislação, no nosso caderno também tem, vocês vão poder consultar e saber as diferenças para arquivo e como se conduzir, pelo menos em nível de arquivo público. Os arquivos privados, eles seguem essas diretrizes, mas não necessariamente. E aí a gente vai terminando essa nossa competência falando do sistema. Existem duas papisas da arquivologia no Brasil, que é Luísa Belotto, ela é a mãe do Tony Belotto, dos Titãs, e Ana Maria Camargo, que é professora da USP. Então, elas têm um livro de arquivo, tem vários livros, mas tem um livro que elas falam que é um sistema de arquivo, que é um conjunto de arquivos de uma mesma esfera governamental, ou de uma mesma entidade pública ou privada que, independentemente da posição que ocupam nas respectivas estruturas, funciona de modo integrado e articulado na consecução de objetivos comuns e técnicos. Vocês lembram daquele slide da gente? Deixa eu voltar para a gente ver. Olha, voltando bem devagar. Aqui, cheguei. Tá vendo isso aqui? Isso é um sistema de arquivo. Percebeu como é integrado? Veja, essa assessoria jurídica aqui, ela não podia trabalhar sem as diretrizes do arquivo municipal, porque o município tem as suas diretrizes, tem a sua independência dentro da esfera. Um conjunto de municípios forma um estado e um conjunto de um estado forma um país. No caso do Brasil, que é uma federação. O arquivo municipal, ele é a cabeça do sistema de arquivo. Então, aí a gente vai trazer aqui para a biblioteca. Numa biblioteca, os documentos produzidos por essa biblioteca, com certeza, elas seguem as diretrizes do arquivo aonde aquela biblioteca está instituída. Se for uma biblioteca municipal, se for uma biblioteca escolar, se for uma biblioteca de um hospital, enfim, não interessa. Interessa que existem as diretrizes e que esse arquivo desta biblioteca vai seguir. Para a elaboração do sistema de arquivo, a gente tem 4 etapas. São elas: um levantamento de dados. E o que eu preciso saber isso? Eu preciso saber o que é a estrutura, o que é a instituição, que documentos ela foi constituído, por exemplo, uma biblioteca, ela foi criada quando, ela tem dotação orçamentária, está subordinada aqui. Eu tenho que estudar isso para poder elaborar um sistema. Aí eu tenho que fazer também essa análise dos dados coletados. Eu vou conversar com as pessoas. Quando foi que essa biblioteca foi instituída? Foi assim que criou essa escola? Foi assim que criou esse instituto? Então, isso aí são dados para a gente elaborar o sistema, porque um arquivo, para ele ser organizado, ele precisa saber em que momento, em que contexto aquele documento é criado. Ele não é criado assim, que nem a minha falange do meu dedo mindinho da minha mão esquerda. Se alguém encontrar a minha falange, não vai saber que é do meu corpo, percebeu? Um documento solto no contexto é mesmo que uma agulha no palheiro, a gente não sabe de quem é. Então é importante esses passos para a gente criar esse sistema. Aí a gente precisa de um planejamento. Planejar é a coisa mais importante de qualquer negócio. A gente tem que investir 70% do tempo planejando e 30% do tempo executando. Porque se a gente fizer ao contrário, a gente gasta dinheiro, perde tempo, sabe? As coisas saem erradas, a gente fica frustrado. Então, o planejamento em arquivo, ele é fundamental. Por exemplo, eu vou ler aqui para vocês, porque eu não decoro tudo, né? Eu só sou uma professora. Então, o planejamento é a elaboração de um plano arquivístico. A legislação vigente, ela é fundamental, as necessidades institucionais também. Para quem serve essa biblioteca? Qual é o público dessa biblioteca? E que documentos eu produzo? Esse planejamento, como eu falei, 60%, 70% a gente tem que investir nele. E a implantação e acompanhamento. Não adianta dizer assim, a partir do junho de 2013, eu vou informatizar minha biblioteca. Se eu não planejar. Que softwares eu vou usar, que equipamentos eu vou comprar, eu tenho um espaço físico para isso, eu tenho gente para trabalhar com isso, eu tenho gente para alimentar o banco de dados. Se eu não pensar isso, eu posso ter até os computadores, mas a minha biblioteca vai continuar analógica. Percebeu? Isso são componentes de um sistema de arquivo. Vocês vão ver isso ao longo da nossa segunda competência que vocês vão estudando. Vocês acharam muito complicado essa disciplina da gente? Acho que não. Estudem, leiam.
Vocês vão ter dúvidas certamente, mas aí vocês têm os tutores que vão ajudar. Eu também estou à disposição para ajudar vocês. E a gente vai encerrando por aqui. O que é que vocês acham? Bom estudo e boa sorte com os arquivos da biblioteca.